Para mim não apareceu gravação ainda não. Pronto, agora começou. Bom, boa tarde. Hoje é dia 15 de maio de 2023, às 14 horas e 40 minutos. Meu nome é Edgar Machado, eu sou especialista em recursos hídricos da ANA e nós estamos aqui hoje reunidos para realizarmos a primeira reunião de alocação de água do Sistema Hídrico Estreito Cova da Mandioca para o ciclo de 2023 e 2024. Eu vou proceder aqui aquele roteiro que todos vocês já estão acostumados das reuniões virtuais, né? Vou inicialmente chamar aqui, pela ordem alfabética, todos os presentes na sala, e aí eu peço que, se possível, abram a câmera para que a gente possa identificar as pessoas, né, e as entidades aqui que estão representando também na reunião, e aí, em seguida, eu vou proceder à apresentação, e teremos também um debate sobre alguns aspectos que vamos apresentar hoje, né, em especial os cenários para a alocação de água, e retomaremos a reunião no dia 17 para firmarmos o acordo da alocação e redigirmos o termo de alocação de água. Né? Esse procedimento já é conhecido de todos vocês. Então, o primeiro da lista aqui, por favor, Bruno Colichon. Boa tarde. Bruno Colichon, coordenador de regulação de uso em sistemas hídricos locais, aqui da ANA. Obrigado, Bruno. Iana? Os ruídos de fundo. Iana, por favor, pode se apresentar? Oi, boa tarde. Eu sou Iana, sou engenheira ambiental, representando a Prefeitura Municipal de Espinosa. Obrigado, Iana. Jairo? Caio da Silva Pereira, representando a APPE, a associação aqui do Estreito. Obrigado, Jairo. Janine Amorim? Boa tarde a todos, meu nome é Janine, estou como analista da agência Peixe Vivo, dando suporte ao Comitê do Rio Verde Grande. Quero aproveitar, Edgar, Bruno e os demais, para justificar a ausência do coordenador da comissão Ai, gente, que isso? Me fugiu aqui. Né? Do Estreito, né? Não, do Rio Verde Pequeno, desculpa. Do Rio Verde Pequeno, só fiquei com Gorutuba na cabeça. Né? O Rony, ele teve um problema de saúde, me comunicou agora, deve ter uns 10 minutos, e não pôde comparecer a esta reunião, tá? Então, uma ótima reunião a todos. Obrigado, Janine. Na sequência, o João Batista. Boa tarde a todos. Eu sou o João Batista, sou técnico do INEMA, do Posto Avançado de Guanabi, e desejo uma boa reunião a todos. Obrigado, João. Leonardo Franklin. Boa tarde a todos. Me chamo Leonardo Franklin, sou coordenador do Projeto Estreito pela Codevasf e representante da Organização de Produtores do Projeto Estreito. Obrigado, Leonardo. Paloma Freitas. Olá, boa tarde. Meu nome é Paloma, sou auxiliar administrativa do Rio Verde Grande. Peixe Vivo. Obrigado, Paloma. Aí tem um perfil aqui, secretaria, não sei se é secretário, Toi da Lua. O microfone está fechado. Oi, boa tarde a todos. Estou como secretário de Meio Ambiente do município de Urandi. Ok? E o seu nome? Antônio Marcos Dias Alves. Obrigado. E na sequência aqui, o Valmir Primo.
Boa tarde a todos. Meu nome é Valmir, sou encarregado aqui do sistema de abastecimento de água aqui de Espinosa. Uma boa reunião aí a todos. Certo. Obrigado, Valmir. Agora eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Só um minutinho. Estão vendo a apresentação aí na tela, pessoal? Sim. Sim. Ok. Bom, é a reunião de alocação de água para o ciclo 2023-2024 do Sistema Hídrico Estreito Cova da Mandioca. Primeira reunião no dia 15 e a segunda reunião no dia 17 de maio de 2023. A pauta da reunião é aquele roteiro já que vocês estão habituados, né? Nós vamos fazer uma discussão sobre os compromissos e as ações que foram firmados no ciclo anterior, né, que se encerrou agora em 2023. Vamos apresentar aqui na reunião de hoje os cenários propostos para os dois reservatórios, tanto para o Estreito quanto para o Cova. E aí, na próxima reunião, nós teremos a tomada de decisão sobre os cenários, teremos a redação do termo de alocação de água e que será o momento também que nós poderemos fazer alguma substituição, alguma alteração, algum acréscimo na comissão de acompanhamento da alocação e também renovar aí os objetivos, né, que essa comissão deve cumprir, né? Não só esse momento da reunião aqui, ele é um momento em que é um momento importante de tomada de decisão, mas a comissão não se encerra aqui, né? O acompanhamento do processo de alocação também é fundamental como parte das atribuições da comissão, né? Então, aqui nós temos nesse gráfico que vocês estão vendo, né? A linha pontilhada azul, ela é o que foi planejado, né? Seriam os volumes previstos para cada mês, né? Conforme o planejamento feito na alocação do ano passado, né? E a linha preta, que passa aqui por cima, é a linha dos volumes efetivamente observados, né? Ao longo desse ciclo de 2022 para 2023. Então, nós podemos tirar algumas informações aqui que são importantes, né? A principal delas é que no dia 30 de abril de 2023, que é a data utilizada como referência para nós estabelecermos o estado hidrológico do reservatório, para, a partir daí, decidirmos o nível de restrição aos usos, né? Ou se não haverá restrição, caso estivéssemos no estado hidrológico verde, mas como estamos no amarelo, teremos, mais uma vez, que fazer algumas restrições ao uso da água, de forma a garantir o uso por um período de tempo maior, né? E dessa forma, então, o estreito ele se encontrava no dia 30 de abril, na cota 493,25, né? Com um volume de 36.390.000, equivalente a 56% da sua capacidade total, né? Eu vou passar aqui agora para o Cova da Mandioca. Só um minuto que está passando um caminhão aqui do meu lado. E aqui agora nós temos a situação hidrológica do Cova da Mandioca, né?
uma coisa que eu ia falar aqui do estreito também, em relação ao que a situação do estreito hoje não, né? No dia 30/4, ela é muito semelhante à situação do período da época da reunião da alocação do ano passado, né? Ele está com um pouquinho menos, cerca de 1.600.000 a menos do que do ano passado. Então, assim, do ponto de vista dos cenários, o que eu posso adiantar já para vocês é que para o estreito nós fizemos praticamente a mesma condição de uso, né? Onde haverá mais diferença em relação ao ano passado é no Cova da Mandioca, né? Cova da Mandioca, ele se encontra no dia 30 de abril de 2023, na cota 492,08, e com volume de 75.730.000, equivalente a 58% da sua capacidade. No entanto, o Cova da Mandioca, no ano passado, no período de alocação, ele se encontrava no estado hidrológico verde, e as chuvas do período agora que se encerrou, elas não foram suficientes para manter o açude Cova da Mandioca no estado hidrológico verde, né? E assim, segundo a resolução que instituiu o marco regulatório para os reservatórios Estreito e Cova da Mandioca, nós estamos obrigados a impor algum tipo de restrição aos usos, né? E assim iremos discutir, né, ao longo dessa reunião, e talvez, quem sabe, na próxima também, quais seriam que tipo de restrições nós teríamos para os usos da água no Cova da Mandioca, né? Ano passado, se vocês se recordam, nós autorizamos praticamente 100% dos usos, né? Então, esse ano nós vamos ter que rever essa condição. Em termos absolutos, aqui, o Cova da Mandioca ele se encontra com aproximadamente 14 milhões de metros cúbicos a menos. É bastante coisa, né? Em relação ao ano passado. Aqui nós temos alguns gráficos e uma tabela que trazem informações a respeito dos consumos observados durante esse período de alocação que iniciou em 2022 e se encerrou em 2023, né? Está se encerrando agora. Então, nós podemos observar que no Cova da Mandioca, né, os trechos 3 e 4, nós alocamos no ano passado cerca de 683 litros por segundo, e o consumo observado, a média do consumo observado está em cerca de 340, né? 350 litros por segundo. Então, assim, um pouco mais de 50% do que foi alocado é o que foi efetivamente consumido, né? E depois eu gostaria de saber aí da parte de vocês o porquê dessa diferença tão grande, né? Qual foi o aspecto aí que pode ter limitado, nós reservamos uma vazão muito acima do que realmente foi consumido, né? E só fazer uma ressalva aqui, que nós não temos, nessa média aqui, nós não temos os dados dos 4 primeiros meses desse ano. Então, essa média é a média feita com os dados de consumo de junho do ano passado até dezembro, né? E, por enquanto, nós ainda não verificamos aqui, lá no Declara Água, né? Na verdade, a gente foi fazer uma checada nisso na sexta-feira, e realmente tem meses que estão sem dados lá. E aí nós vamos, agora no período pós-alocação, né, para o próximo boletim, nós vamos procurar atualizar esses números, mas com os valores que nós temos de momento, né, a observação que a gente tem é essa aqui, a vazão efetivamente consumida no Cova da Mandioca, aí para os trechos 3 e 4 do perímetro, ela é um pouco mais de 50% do volume que foi alocado, da vazão que foi alocada, né? E para o estreito nós temos uma situação
em relação ao abastecimento público de Espinosa, que foi exatamente a média dos consumos, ela bateu certinho com o que foi alocado, né? E nós consideramos isso para a construção dos cenários, né, da nova proposta. E em relação aos consumos do perímetro, que são as etapas 1 e 2, também tivemos um comportamento semelhante, assim como no Cova da Mandioca, né? Então, da mesma forma, nós estamos sem os dados para o ano de 2023 até o momento, e os dados que foram observados de junho até dezembro, eles nos apontam uma vazão média de 105 litros por segundo, de um total de 245 que foi alocado. Então, aqui nós não chegamos nem na metade, né? A vazão do perímetro não foi... o consumo das vazões do perímetro não foi nem metade do que foi alocado. E aí, passando aqui para o próximo slide, né? Nós temos as atividades que foram, os compromissos que foram assumidos, né? E aí nós temos, vamos ver, nós não tem nenhuma pendência, tá? Deixa eu ver aqui, instalação de dispositivos, essas questões aqui dos dispositivos, conforme a resolução ANA, eu peço desculpa, eu deveria ter checado isso aqui, acabei esquecendo, tá? E em relação aqui aos usuários do entorno, né, que devem informar os volumes pelo Declara Água, nós observamos uma queda no número de pessoas que estão informando esses dados, né? Então, eu vou fazer aqui nesse exato momento uma pausa aqui na apresentação, para que a gente possa debater esses aspectos que eu falei, né? Esse consumo muito abaixo aí do que foi alocado no ano passado para o perímetro, e também talvez uma dificuldade que a gente esteja tendo aí em relação ao envio dos dados pelo Declara Água, certo? Então, aí, quem quiser se manifestar, por favor, pode levantar a mãozinha aí no aplicativo, que aí eu vou abrir aqui vou fazer a chamada pela ordem, certo? Só deixa eu ver aqui que ainda não apareceu para mim. Se alguém aí quiser nos fornecer uma possível explicação a respeito desses aspectos que eu comentei, tanto ali dos consumos do perímetro, quanto em relação aos dados Declara Água, o pessoal aí que é do perímetro, ou então a Codevasf. Bom, Edgar, é o seguinte, eu tenho algumas informações aqui, constantes da planilha. Essas informações aí, ao que parece, foi problema de comunicação. Tem aqui uma planilha de controle. Eu não sei se vocês me ouvem bem. Estamos ouvindo. Pronto. Então, nessa planilha, estou tentando abri-la aqui. Fui pego de surpresa, por isso que eu não estava preparado. Mas não está tão abaixo assim, não. O estreito ela está bem ajustado o consumo e a Cova da Mandioca está um pouquinho abaixo, mas não é assim, chega a 50%. Deixa eu dar uma olhada aqui. Medição de vazão. Vou passar para vocês aqui. E nós informamos, nós assim, projeto, né? Quem fica responsável por isso é o presidente da PPE. Se ele quiser falar um pouco, ele está na reunião aí. Todo mês informado aí pelo Declara Água essas medições do que o aparelho dá, né? Alguma coisa de problema na comunicação. Deixa eu dar uma olhada aqui, só para passar para você. Então, aqui eu tenho aqui no meu controle 693 litros por segundo para a Cova da Mandioca,
considerando também os 10 litros por segundo para dessedentação animal e consumo humano. E está consumindo aqui uma média de 500 litros, né? Teve um mês de janeiro que não houve consumo. Foi por conta disso também, que aí a média caiu bastante. Entendeu? E minha média aqui está sendo prejudicada porque está considerando no cálculo aqui maio, só que maio a gente eu não coloquei aqui ainda o dado de maio. Tá? Maio a gente só vai medir o mês que vem, né? Mas eu posso fazer um recálculo aqui. A gente vai ver que a média não é tão assim, não. Eu posso passar isso aí para vocês depois, tá bom? Essas informações. E mesmo, isso é o valor que é informado no Declara Água? Teve um problema de saúde com o rapaz que alimenta e declara água. Talvez ele não tenha informado para vocês do mês passado. Então, porque, por questão de controle, né, não é todo mundo que acessa esse medidor de vazão lá, não. Os medidores. Uma pessoa fica responsável por isso, ela veio a adoecer, deve ter tido algum equívoco aí, o encarregado não teve condições de medir por não saber, não sei o que aconteceu, a PPE pode dizer aí por que não informou, mas acredito que tenha sido uma falha de comunicação e que veio a fornecer esse dado falso aí. Mas o consumo não é tão abaixo assim não, viu? Eu passo para vocês aí, essa planilha minha aqui, depois vocês vão observar, tá bom? Mas informo que a PPE já está medindo pelo Declara Água, né? Foi um fato extemporâneo, essa doença aí do Ailton, né? Que é o chefe de operação, ele adoeceu, está afastado, mas já está sendo regularizado, foi o que eu fui informado, a PPE nos informou, e pode dar maiores esclarecimentos aí do porquê que não mediu o mês passado. Bom, o que eu tenho a dizer é isso aí. Em relação a Estreito, tenho aqui também a planilha, e a planilha a gente tem 255 litros por segundo, sendo 10 litros por segundo para dessedentação animal e consumo humano, né, dos 245. E aqui está na média, né, 255, aliás. A gente consumiu até o presente momento uma média de 219,10. É o que a planilha aqui está apontando, tá bom? Certo. Eu pediria que você nos enviasse, então, Leonardo, essa planilha, para a gente poder atualizar aqui os nossos números também e manter no envio dos próximos boletins, essa informação já está mais condizente com a realidade, certo? Porque, na verdade, me chamou a atenção o fato da interrupção desses envios dos dados ter acontecido bem na virada do ano, né? Então, aí, eu até fiz uma reunião com o pessoal da fiscalização na sexta, para ver o que tinha acontecido. Eles falaram que não, que estava tudo, que os dados só não estavam sendo registrados. Então, aí eu trouxe essa situação para a reunião, para a gente discutir aqui, tá? Então, assim, se os dados estão aí contigo e você pode nos enviar, eu peço que, por favor, nos envie quanto antes, para que no próximo boletim a gente já considere esses meses, os valores adequados aí para esses meses que passaram, tá? Tá com o microfone fechado. Boa tarde, aqui é Jairo, representante da PPE. Eu gostaria que pode estar tendo algum equívoco no envio dos dados. Pois mesmo afastado doente, Ailton foi lá semana passada registrar as medições para referente ao mês de abril para a base. Ele acabou enviando, ele enviou, fez o resto das fotos e enviou. Pode ser que está ocorrendo algum problema de comunicação ou do aplicativo dele com o sistema ou alguma outra falha, pois todo mês ele está registrando as fotos e enviando. Tá bom, Jair. Então, pode falar, Bruno.
Não, especificamente, eu notei que faltou o registro. O último dado tinha sido em janeiro, referente ao mês de dezembro, né? E aí não recebeu nada em fevereiro, março e abril. E agora em maio, de novo, a gente recebeu, né, Edgar, um registro. Mas aí a gente não sabe como é que ficou nesse período aí, se de repente por causa da chuva não teve consumo, como o Franklin falou, né? Mas mesmo que não tenha consumo, é importante mandar o registro todo mês, assim, para a gente ter esse acompanhamento, né? Provavelmente foi alguma falha de comunicação nossa que a gente vai corrigir e tá enviando sempre todo mês certinho para vocês. Beleza, Frank. Obrigado, hein? Quer falar mais alguma coisa, Jairo? Posso abaixar sua mão aqui? Pode sim. Depois, Viu, se pessoal? tiver alguma coisa a acrescentar, depois a gente continua. Tá bom. Viu, Jairo? Então, a questão aí, que eu estou insistindo nela, é que esses dados que eu tenho aqui é retirado justamente do aparelho, né? O Declara Água, quando envia, ele gera um PDF. Esse PDF o Ailton sempre manda para mim e eu alimento o sistema aqui. Então, ele sempre informou dezembro, janeiro, fevereiro, março. Março que ele não informou, porque ele adoeceu, e abril agora foi informado o consumo de abril, né? Porque sempre em maio a gente informa o de abril, no caso. Então foi isso, né? A gente pode mandar até os extratos aí do Declara Água para vocês. Pode ser o sistema que não está tendo não está conseguindo descarregar essas informações, alguma coisa aí, viu? Tá. Aí, pessoal, então, assim, só para a gente esclarecer, então, é só nos enviar aí essa planilha ou os PDFs que ele gerou, e aí no próximo boletim a gente já vai atualizar esses valores. Sem problemas. Tá bom? Beleza. Eu vou agora, se ninguém mais tiver alguma coisa a contribuir, eu vou proceder aqui a apresentação novamente. E aí vamos colocar aqui na tela os cenários, né, para o estreito, primeiramente. Então, retomando aqui a discussão, né, o marco regulatório, que é a resolução ANA número 90 de 2021, ele estabelece que quando o reservatório estreito estiver entre a cota 491,6 e 495,17, ele se encontra no estado hidrológico amarelo, né? E aí, nessa condição do amarelo, nós temos essas limitações aqui. Então, o abastecimento público de Espinosa e a das comunidades rurais, ele fica garantido, e nós temos que impor restrições tanto para as etapas 1 e 2 do perímetro, quanto para os usos no entorno do reservatório, né? Então, eu trouxe inicialmente dois cenários, né? O primeiro deles seria repetir a alocação que foi feita no passado, né? Eu falei no início da reunião que nós nos encontramos, né? O reservatório está quase com o mesmo volume do ano passado. Então, a nossa primeira proposta seria repetir o que foi alocado no ano passado, que seria 60% para irrigação do entorno e do perímetro, né? E o segundo cenário, nós utilizamos uma média dos consumos para irrigação, que seria, como eu estava sem os dados desse ano, essa média ela é 50%, né? Então, assim, seria um cenário com 60% para irrigação, que é o cenário igual ao que foi feito ano passado, e o outro cenário com um pouquinho menos de vazão, né?
ele seria um cenário um pouco mais econômico, mas se nós considerarmos que o consumo observado ficou na casa desses 50% aí, então, na prática, né, não haveria tantas restrições. E aí, em relação ao abastecimento público, né, nós manteríamos os 100% para as comunidades rurais, que são aqueles 10 litros por segundo, e para a captação para a Espinosa, manteríamos o volume, a vazão observada, que são os 68, foi a vazão alocada no período anterior também, que são esses 68 litros por segundo. Então, para o abastecimento, na prática, não há diferença nenhuma entre os dois cenários para o abastecimento. O que muda é apenas a vazão para irrigação, né? Sendo que no cenário 1 é a repetição do que foi feito ano passado, que seria a vazão máxima de 60%, né? Então, o perímetro ficaria com 245 e 84 para o entorno, né? E no cenário 2, nós reduzimos um pouco esse valor autorizado, né? Esse é o valor que seria autorizado. E aí passaríamos o perímetro para 204 e o entorno para 70, né? Na prática, essa diferença ficaria em torno de 50 litros por segundo de um cenário para o outro, né? E colocando esses dados num gráfico, né, de deplecionamento, nós temos essa situação aqui, né? Nós saímos agora em abril, né, com 36.430.000 e chegaríamos em abril do próximo ano, caso seja alocado o cenário 1, nós teríamos 8.970.000, caso não haja recarga, né? E aí, caso seja adotado o cenário 2, que são 50 litros por segundo a menos, nós chegaríamos em abril do próximo ano com um volume de 10.340.000, né? Ou seja, são 1.400.000 de diferença, né, de um cenário para o outro aí, aproximadamente. Então, essa é a situação para o estreito, né? Lembrando que o estreito, nós temos aqui no marco regulatório, tem essa curva laranja, que vocês estão observando aqui, essa curva laranja é exatamente o limite do estado hidrológico amarelo, né, a curva guia. Quando o volume observado se encontra abaixo dela, que é o caso que nós estamos vendo aqui esse ano, nós não podemos fazer nenhum cenário que ofereça mais do que 60%, certo? Essa é uma regra do marco regulatório. Então, o cenário 1 aqui, ele é o cenário máximo possível de se atender. E o cenário 2, ele tem uma redução pouca, e que na prática, né, se a gente for considerar que a média dos observados foi em torno de 50, então nós não teríamos, assim, na prática, muita redução em relação ao que foi praticado no ano passado, nesse ciclo de 2022 para 2023. Então, essa é a condição do estreito, né? Eu vou mostrar agora aqui a condição a proposta para o cova da mandioca. Então, como eu falei, o cova da mandioca está na cota 492,08, né, que o coloca no estado hidrológico amarelo para esse período, né? E no estado hidrológico amarelo, nós temos aqui também algumas restrições, especialmente para o perímetro, para as etapas 3 e 4, e para os usos do entorno. Então, para tratar todos com devida isonomia, mesmo o cova da mandioca, vocês vão ver no gráfico que o volume atual dele, ele ainda está acima daquela curva laranja que eu falei para vocês, né? Então, nós poderíamos talvez trazer um cenário mais generoso, mas de início nós optamos por fazer as mesmas condições que foram aplicadas no estreito, trazer para o cova da mandioca, né? E aí, o cenário 1, então, seria
o que eu disse, né, que é a curva guia do estado hidrológico amarelo, que é garantir os 100% das comunidades rurais e aplicar 60% para as demais finalidades, né, que são o perímetro e os usos no entorno. E o cenário 2, nós aplicaríamos a média dos consumos observados, que na prática seriam aqueles 50%, né? Então, colocando na tabela, a situação do cova da mandioca também é essa, né? O cenário 1 daria uma vazão total de 612, né? Sendo 10 para abastecimento das comunidades rurais, 512 para o perímetro, 512 para o perímetro e 90 no entorno. E o cenário 2 para o cova seria 10 litros por segundo para as comunidades, 427 para o perímetro e 75 para o entorno, né? A diferença no cova da mandioca de um cenário para o outro são de 100 litros, são 100 litros por segundo, né? E colocando aqui no gráfico, nós também temos as curvas muito próximas uma da outra, né? Mas a diferença no final chega a quase 1.700.000, né? 1.700.000 metros cúbicos. Nós sairíamos atualmente de um volume de 75.730.000 e chegaríamos em abril do próximo ano, caso não haja recarga alguma, chegaríamos com o cenário 1, um volume de 35.550.000. E o cenário 2, chegaríamos com um volume de 38.250.000, né? Tanto o cenário 1 quanto o cenário 2 do cova da mandioca ainda há previsão de, no próximo ano, permanecer no estado hidrológico amarelo. Essa garantia, caso as chuvas não sejam em volume adequado para recarga no estreito, talvez o estreito pode passar por maiores dificuldades no próximo ano, né? E aqui nós temos, como eu falei, ó, a curva laranja do cova da mandioca, né? Ela está bem, o volume atual está bem acima dessa curva, né? Então, isso faz com que, teoricamente, nós poderíamos construir um cenário que fosse um pouco mais generoso, acima desses 60% aqui, né? Mas, como nós já observamos aí que do ano passado para esse ano, o reservatório já mudou a condição, então nós optamos por trazer, num primeiro momento, essas duas possibilidades aqui de cenários, né? Um com 60% para irrigação e o outro com 50%. E aí, a partir daqui, eu faço uma segunda interrupção para que a gente possa discutir essas possibilidades aqui de 60%, de 50%, né? Ou caso vocês desejem que a gente faça alguma simulação com algum outro parâmetro, né? Que não viole as regras do marco regulatório, aí nós traremos esses resultados na próxima reunião, e aí a gente apresenta e discute e depois decide o que pode ser melhor para todos, tá bom? Então, a partir de agora, quem quiser se manifestar aí sobre as opções colocadas, né, o microfone está aberto aí a todos. Eu levantei a mão, eu não sei como é que fica a ordem. Isso, você pode falar. Posso, obrigado. Agradecer aí a explanação do Edgar e dizer que, com base na planilha que a gente tem de controle aqui das vazões e dos volumes de água, nós temos para estreito, Edgar deve ter ciência disso daí, uma situação bastante semelhante, um pouco pior do que a do ano passado, neste mesmo período. Um pouco pior, né?
mas acredito que para estreito seja interessante adotar esse índice aí de 60%, tendo em vista que os produtores já passam por uma situação muito delicada de água e o corte no fornecimento de água significa dizer diminuir produção, ter prejuízo de fato, né? Então, a gente está tirando dinheiro do bolso do produtor. A regra é essa. E, em relação à cova da mandioca, eu acredito que a gente poderia, sugestão, praticar os 80% de fornecido. É o que eu sugiro que você faça aí, essa projeção com 80%, para ver como fica, uma vez que também a gente fica numa situação semelhante da do ano passado. Atualmente, a gente, aos 12 de maio, a gente estava com 59%, aliás, 60% de acumulação, e o ano passado, no mesmo período, estávamos com próximo de 65%, 66%, o que a planilha está indicando aqui. Está um pouco pior, mas eu acredito que daria para garantir esses 80% aí, pelo menos para observar. Concordo com o que você disse, Edgar, porém, a situação de cova da mandioca, ela se estabelece um pouco diferente da de estreito. Então, a gente deve tratar os diferentes com as suas diferenças e garantir aí o melhor acordo para os dois cenários, o de estreito e o de cova da mandioca. É a minha proposta, tentar garantir o que foi acordado da mesma forma do ano passado, né? 60 e 80, certo? E ratificando aí, retificando a informação, esse dado aí não é um dado confiável de 50%, esquece isso, não foi o consumo de 50%. Eu vou passar para vocês aí a planilha, tá bom? Só para a gente não ficar se baseando num dado falso e tentar fazer um acordo aqui com base num dado que não corresponde à realidade, tá bom? Bom, obrigado, Leonardo. Eu vou passar aqui, já anotei aqui a sua sugestão, né, da gente fazer um cenário para o copo com 80%, considerando que a situação dos dois está um pouco distinta, né? O estreito, apesar do estreito ter variado menos em relação ao que foi o ano passado, mas ano passado ele já se encontrava abaixo daquela curva laranja ali, né? Que é a curva dos 60%. E o copo da mandioca piorou mais do ano passado para esse ano, mas, por outro lado, ainda pouco mais. Aqui tem alguém com o microfone aberto. O copo da mandioca, embora tenha perdido mais volume, né, em relação ao ano passado, mas ele ainda está quase no limiar ali do estado hidrológico verde. Então, talvez seja possível, né? Talvez não, é possível que a gente faça uma simulação para o copo da mandioca, prevendo aí um uso maior para o uso da irrigação. Aí eu vou passar a palavra agora para o Fernando. Fernando, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Edgar. É só para poder tirar uma dúvida aqui, Edgar. Em relação a momentos do encaminhamento, serão hoje, na reunião de hoje, ou de amanhã, não. Em relação ao marco, aí eu não tenho muito o que dizer, não. É muito técnico isso aí, eu estou só ouvindo. Tá. Não, a tomada de decisão mesmo será na próxima reunião de quarta-feira. Nós hoje estamos aqui só apresentando as propostas e discutindo sobre elas, né? E aí, no caso agora aqui já apareceu uma contraproposta, e aí nós vamos trazer os resultados dessa contraproposta na reunião de quarta-feira, e aí a gente apresenta aqui
e toma a decisão na quarta-feira. Hoje nós não vamos bater o martelo em cima de nenhuma das propostas aqui, não. Tá ótimo, obrigado. O Valmir, por favor, Valmir. Então, gente, sobre a barragem aí, que condiz para a parte da Copasa, que é a barragem do Estreito, sobre o que o Fernando estava falando aí, eu sei que é um caso a ser, ao menos, levado em consideração e estudado, né? Eu não sei se a Ana tem alguns dados para apresentar para a gente sobre que a barragem, né, do Estreito, ela recebe todo o assoreamento dos rios, terra, material orgânico. Então, os dados sobre o nível dela, a cada ano ela vai diminuindo por conta disso. Inclusive até com mais rapidez no ponto de captação, onde capta água, né, que é no início dela. Aí eu queria até que tivesse a oportunidade de estar discutindo esse assunto, porque é um ponto de preocupação da Copasa, né, no decorrer dos anos, a captação, o nível da barragem secar mais rápido nos pontos, né, de início da barragem. Aí eu queria até saber, Edgar, se tem alguns dados de projeção de perda de nível por conta desse fato. Está dizendo em relação à batimetria, essas coisas, né? Por exemplo, que está assoreando e aí a cota talvez não represente o volume que de fato está armazenado, né? Então, assim, Isso. nós temos para os dois reservatórios foi feita batimetria, se eu não me engano, em 2017, né? E aí nós sabemos também, depois de 2017, foi até o Bruno, né, Bruno, que fez uma batimetria por meio de imagem de satélite, que não tem a precisão que uma batimetria convencional tem, mas em alguns casos, para você tirar uma dúvida ou tentar fazer algum tipo de planejamento em lugares onde não há curvas disponíveis, nós já temos utilizado isso há algum tempo. E no caso do Cova da Mandioca, nós fizemos também a batimetria remota, né? E optamos por continuar utilizando a batimetria de 2017. Agora, se eu não me engano, no Estreito não houve tanta discussão em cima dos resultados. Assim, nunca aconteceu de os dados de volume observado e de consumo nos colocarem em dúvida em relação à curva que vem sendo utilizada, né? No campo da mandioca, nós já tivemos momentos, inclusive, acho que há 2 anos atrás, em que nós fizemos a alocação, né? Nós fizemos a alocação e 60 dias depois da alocação, o rebaixamento considerável do reservatório. E aí, resumindo, eu vou falar assim, no Cova da Mandioca, nós sabemos que quando o açude está muito baixo, mas muito baixo mesmo, quando está no vermelho, nós temos uma incerteza maior em relação aos volumes, né? Mas no Estreito ainda não houve uma situação parecida que nos levantasse a necessidade de rever a curva ou algo do tipo. Então, assim, a gente faz a alocação, acompanha os usos, né? E o planejamento que foi feito. E, por enquanto, no Estreito, pelo menos para mim, não houve ainda nenhum movimento, nenhum indício de que a gente necessite revisar essa curva ou algo do tipo. Mas estamos atentos sempre a observar o comportamento, né, ao longo desse ciclo de alocação. Eu vou passar agora para o José Raimundo.
Boa tarde a todos. Não, eu só gostaria de dizer o seguinte, tem um pessoal querendo entrar aí na reunião e está aguardando a aceitação e não está aceitando aí o pedido de entrada aqui. Nós estamos com o pessoal no escritório da PPE para assistir num telão a reunião e não está aceitando aí Vou colocar o link pedido de participação na reunião. Vou colocar o link no chat aqui. Eu peço que você compartilhe com o pessoal, porque pode ser, às vezes acontece mesmo esses problemas com a conexão, né? Aí eu estou colocando agora aqui no chat, só um minutinho aí que já aparece para vocês. Aí você pode copiar e mandar no WhatsApp do pessoal aí que... Agora que eu vi aqui o seu... Com esse link que eu postei aí agora, acredito que todos conseguirão entrar. E aqui, para mim, não está aparecendo nada, ninguém tentando entrar. Então, talvez seja um problema no link mesmo. Certo? Aí o Fernando pediu a palavra mais uma vez, né, Fernando? Positivo. Edgar, veja bem, para que não venha dizer assim, a gente entrar com as coisas na frente. Realmente foi falado no ano passado na reunião sobre essa parte de batimetria aí, e Estreito teve uma perca muito grande devido ao seu alinhamento, entendeu? Se nós buscarmos lá a gravação ou os dados da reunião passada, nós vamos encontrar isso aí. Então, dentro dessa parte da batimetria, por isso que eu perguntei sobre o encaminhamento. Aí tinha alguma proposta para fazer, justamente por quanto sempre estamos encontrando nessa situação aí do amarelo, né? Essa é a minha observação. Só mesmo só para me colocar, entendeu? Obrigado. Talvez eu tenha me expressado mal. O que eu disse foi o seguinte: não disse que o Estreito não tem assoreamento, dizendo assim que em 2017 foi feita uma batimetria e aí certamente essa batimetria revisou o volume. Então eu não tenho o dado aqui de quanto era antes, mas essa batimetria de 2017 atualizou o volume, já considerando um certo assoreamento, né? E aí, desde então, é que nós ainda não percebemos um comportamento ali na curva de depressionamento do reservatório que indique uma necessidade de se realizar outra batimetria, né? Nós fizemos, nesse intervalo de 17 para cá, nós fizemos a batimetria remota. E essa batimetria remota não indicou também uma diferença, porque a batimetria remota ela tem limitações do ponto de vista topográfico, né, cartográfico, digamos assim, que a batimetria convencional é mais robusta, digamos assim, né, em termos de metodologia, enfim. E aí, então, nós preferimos manter a utilização da curva da batimetria de 2017. Agora, é óbvio que, com o passar do tempo, talvez, não sei se agora, mas talvez daqui 3 anos, ou 5 anos, ou 10 anos, com certeza essa batimetria que foi de 2017 terá que ser também atualizada, né? Mas para isso a gente precisa ter elementos que apontem assim, ó, essa curva não está legal, essa curva está, né? Tem coisa errada aí. E aí, para isso que a gente faz esse acompanhamento mês a mês, né, do que é consumido de fato, com as nossas estimativas de evaporação e observando a curva do volume armazenado. A partir do momento que a gente tiver
certos de que os nossos consumos estão sendo devidamente monitorados, que a nossa estimativa de evaporação é uma estimativa adequada, e aí o reservatório começar a se comportar de forma que não esperada, aí nós podemos colocar na mesa aí talvez uma discussão acerca da própria da batimetria, né? Mas por enquanto acho que não há esses indícios ainda, né? Se alguém tiver algo a complementar aí, por favor, em relação a esse tema, podem se manifestar. Na sequência aqui, eu não sei se o Fernando falou agora, né, Fernando? Aí, na sequência, tem o Leonardo. Falei já. Pode derrubar a mãozinha, por favor. Edgar, só complementando a informação aí, os dois técnicos da Embasa tocaram num ponto importante. Tem aqui, eu dei um Google aqui e vi no marco regulatório. O marco regulatório foi em 2021, foi a alocação da água, 2021, tem aqui os compromissos e tal, ok? E tem um tópico que diz desse volume, né, a menor. Então, foi realmente constatado 3,5 hectômetros cúbicos de assoreamento e hoje, né, na época, no caso, 65,12 hectômetros cúbicos. Não diminuiu muito, diminuiu um pouquinho esse volume total possível da barragem de Estreito, e pelo inverso, para a Cova da Mandioca, observou-se que um volume a maior, né, 10 hectômetros cúbicos que não estavam sendo considerados, ou seja, de 128, cerca de 128, por aí, passou a 131, cerca de 10 hectômetros. Cerca de 10 hectômetros. 126 passou para 131, aliás. Então, está aqui no marco regulatório, para qualquer um, quem quiser ver, só dá um Google aí e observar. Realmente tem esse assoreamento, mas não foi tão considerável assim. Foi o que apontou a batimetria da ANA. Mas como a gente está já em 2023 e tem essa perspectiva de nova batimetria, é sempre bom estar revisando, né? Agora, em relação à Cova da Mandioca, eu já apontei para vocês que lá tem uma situação bem específica, viu, o Edgar? Por exemplo, quando chega a cotas muito, muito baixas, tem lá um dique de terra e fica numa reservaçãozinha, fica um poçozinho de água lá, medindo o que não existe. Então, vocês pensam que tem um espelho d'água maior, mas não, é só um poçozinho, e a régua está, a meu ver, na posição errada, porque ela mede justamente a água nesse poço. Se não existisse esse dique, ela espalharia mais e não seria nem aquela cota lá medida. Foi o caso que aconteceu lá para o final de 2020. Tá? É só essa observação. E essa observação do técnico da Embasa é muito importante, tem que saber, sim, esse comportamento de estreito a cotas que geralmente a gente não costuma ver, né? Cotas muito baixas. Isso. Na sequência, o Luiz Henrique, por favor, Luiz Henrique. Boa tarde a todos. A Copasa, né, realmente eles têm alguma razão, porque a captação deles, né, está numa parte da barragem do Estreito que é um pouco rasa, né? Isso aí já foi até questionado, já foi até, parece que teve anos anteriores que a barragem do Estreito abaixou bastante, né? Eles tiveram, foi dado início a uma obra para poder colocar a captação numa parte mais profunda da barragem, sabe? Então, assim, eles vão ter que pensar nisso, vão ter que realmente, né? Porque o assoreamento não vai continuar acontecendo, né? Eles captam, a captação é praticamente no leito do rio, né? Onde realmente na chegada da água, né? Ali vai chegar realmente os sedimentos, chega tudo, né?
futuramente, né, eu não sei se a Copasa tem algum projeto para isso, né, para poder pensar numa captação, né, mais num ponto melhor, né. É só uma colocação que eu estava querendo fazer em relação à Copasa, né. Eu sou irrigante aqui do Cova de Mandioca, né. Eu concordo aí com o Leonardo de fazer uma simulação, né? Às vezes não precisava nem de ser 80%, podia ser até 70%, se fosse, né? Eu faria as duas, né? A gente nós vamos entrar num período de menos consumo agora, né? Que seria um período mais frio, né? Apesar que está muito quente esse ano, né? A gente, em outras alocações, né? A gente tinha até um novo acompanhamento em novembro, caso viesse a baixar muita água, né? Uma nova alocação em novembro, uma revisão, né? Se não tivesse um incremento de água na barragem, né? Via chuva, né? Então, como a gente vai ter um consumo mais reduzido agora, né? Eu acredito que não deve... a gente deve trabalhar com menos, né? Gastar menos. Tentar fazer isso, né? Porque vai esfriar, né? As culturas exigem menos necessidade de água. Eu concordo com o Leonardo, né? Faz uma simulação de 80 ou até de 70, 80, para a gente ter uma ideia, né? E amanhã a gente resolve como que fica. Tá, joia? Obrigado. Obrigado. Mais alguém que queira se pronunciar? Eu vou fazer, talvez aí, então, para a próxima reunião, pessoal, vou tentar fazer um histórico dessas batimetrias aí que foram feitas aí nos 2 reservatórios, para a gente tentar jogar um pouco mais de luz aí em cima disso, né? Aí, como a reunião é na quarta-feira, aí amanhã eu pego um período do dia e tento revisitar aí essas discussões anteriores acerca da batimetria, e na quarta-feira a gente volta ao assunto. Luiz Henrique, por favor, Luiz Henrique. Está fechado o microfone. Não, é porque eu acho que não abaixou a mão, não. Ah, tá. Então tá. Pode falar, Jair. Eu concordo com a colocação do Luiz e fazer as duas opções, que a gente teria uma condição melhor de estar analisando, né, quais seriam os impactos da decisão de 60%, 70% ou 80%. Eu acho que esses 3 cenários de 50%, eu acho que é um comum acordo que a gente já descartaria, e estaria observando os cenários de 70% a 80%, tendo em vista que, mesmo com o período, a gente está observando bem que as barragens estão se comportando bem com as expectativas, com o que está programado na alocação. Eu creio que seria não seria desperdício fazer essas duas possibilidades, não, que ajudaria bem aqui os produtores dos estreitos 3 e 4, que para estreito já fica muito... eu creio que não teria o que mudar, pois já está muito em cima do que foi o ano passado. Isso. Tá bom. A gente traz, então, para a próxima reunião aí essas opções que foram solicitadas. Alguém mais, pessoal? Bom, eu acho que então a gente fica, talvez por hoje a gente poderia ficar por aqui, né? Nós temos alguns pedidos que foram feitos aí desses cenários para o Cova, né? Em relação ao estreito, eu acho que, por favor, Rony, pode falar. Boa tarde a todos. Entrei agora já no final da reunião praticamente, né? Porque eu tô com um probleminha de saúde. Eu
que eu ouvi no áudio aí que o Luiz Henrique, Leonardo Franco falou e presidente da PPE, inclusive que a gente tem que pensar nesses 3 cenários aí, porque aqui no perímetro estreito aqui, a gente está trabalhando com a área, com 20% da área, né? Da capacidade da água da barragem, e mesmo assim a gente não está suportando manter as contas em dia. Se a gente não tentar alongar um pouquinho esse nível de água para a gente aqui, projeto estreito aqui, tanto faz núcleo 1, núcleo 2, estreito 1, 2, 3 e 4 e ENSA, a gente não vai aguentar sobreviver aqui dentro. A gente tem que trabalhar em cima da técnica, como Leonardo e Luiz Henrique acabou de falar, porque senão a gente não vai sobreviver aqui no projeto aqui. Porque é o seguinte, a gente não pode desperdiçar água, mas ao mesmo tempo também a gente tem que trabalhar em cima da técnica para ser eficiente e servir bem aqui os produtores, porque tem hora que vem muitos problemas aqui para o projeto e a gente não acaba tentando resolver, mas no final a gente só acaba levando prejuízo por falta de água no final, né? Mas a gente tem que fazer a melhor maneira possível aí para tentar chegar num ponto acessível aí para atender o pessoal, tanto faz o consumo humano como o pessoal do entorno da barragem e também aqui o projeto, porque o projeto aqui está sendo um pouco meio esquecido. Eu aqui, Rony, sou secretário da Bacia do Rio Verde Pequeno. Desculpa por ter entrado muito tarde na reunião, porque eu estou passando um problema de saúde, mas graças a Deus já está melhorando aos poucos. Obrigado, Edgar. Tá bom, Rony. Obrigado e melhoras aí para você. Bom, pessoal, então em relação ao estreito, nós vamos retomar o assunto na próxima reunião, mas o estreito é o seguinte, provavelmente será, pelo que eu vi aqui hoje, será o mesmo cenário desse ano que passou, né? Com 60% lá para irrigação. A discussão ficaria aí em torno do COVA, e aí eu vou trazer esses outros 2 cenários, de 70% e de 80%, para a próxima reunião, e aí a gente retoma essa discussão, e também vou trazer a questão desse histórico das batimetrias aí, fazer um apanhado disso, né, para a gente fazer um nivelamento aí geral, e aí nós fazemos também a tomada de decisão e a redação do termo de alocação. Tem mais uma pessoa que levantou a mão, que é a Eliene. Pode falar, Eliene. O microfone está fechado. O microfone está fechado, Eliene. Vou passar para o Fernando aqui, enquanto você não resolve aí o microfone. Por favor, Fernando. Obrigado, Edgar. Só mesmo para agradecer aí o Leonardo pela colocação, viu, Leonardo? Muito obrigado aí. Foi muito importante, muito recente. Quando é para a gente cobrar, a gente discute, mas na hora que também agradecer, tem que fazer a parte da gente. Beleza, Léo? Obrigado aí. E obrigado, Edgar, também por estudar isso aí, a batimetria, e trazer para a gente conversar quarta-feira, viu? Abraço. Tá bom, obrigado. Eliene, conseguiu o microfone? Se quiser digitar aí no chat, então, porque a gente não está conseguindo te ouvir, aí fica difícil. Se alguém tiver aí do lado dela e quiser compartilhar aí o microfone com ela, porque nós não estamos conseguindo ouvir. Talvez tenha até engano essa mão levantada aqui. Então. Vou até baixar a mão, se levantar de novo, porque quer falar mesmo. Viu, Edgar? Só dar um informe aqui, se possível. Pode falar. Bom, então, nós tivemos uma reunião, né? O grupo GT Comportas, no dia 12/5, e na condição de coordenador do grupo GT Comportas, enviei um e-mail aí para vocês da ANA, para a Secretaria do CBH Verde Grande e tal, o presidente da PPE, dizendo da decisão do grupo, qual seja a de descer as comportas
Quando do atingimento da 492, o nível 492, imediatamente. Então, foram 6 votos em favor dessa proposta, com a proposta do Paulo Henrique, e contra 3, não foi nem contra, né? A despeito de 3 abstenções. Então, são 9 membros, onde 6 aprovaram que deveria descer as comportas já foram, já estão cerradas, né? E no mesmo dia a gente já encaminhou esse e-mail aí para os atores competentes, Ana, e o presidente da PPE solicitou que baixassem as comportas. Viu? Só um informe aí, o grupo de trabalho atuou e está nessa situação aí. As comportas daquele... Interligação do tronco adutor de Estreito à Cova da Mandioca. Elas estão cerradas, estão baixadas. Então, não está havendo transferência de água atualmente. 0. Tá bom. Obrigado. Bom, pessoal, acho que por hoje talvez podemos ficar por aqui. Temos algumas coisas, o dever de casa aqui que a gente vai fazer para trazer na próxima reunião. E aí, na quarta-feira, nos encontramos nesse mesmo canal, às 2h30, tá? A gente retoma essa discussão dos cenários, a gente fala um pouco mais sobre a batimetria, e aí faz a tomada de decisão e escreve o termo de alocação de água, tá bom? Agradeço a presença de todos, vou parar a gravação por aqui e aguardo vocês na quarta-feira, então. Ok. Obrigado, boa tarde. Edgar? Oi. Janine.